Olá pessoal, vamos falar sobre topografia e a sua importância para o técnico em transações imobiliárias. Vamos lá? Bom, o que é a topografia e quando que ela é usada? No dia a dia profissional, a topografia vai entrar em alguns detalhes para descrever um imóvel que ainda não está medido, por exemplo, ou quando um lote não é simétrico, não é um retângulo certinho, não é um quadrado, e precisa ser medido porque ele é todo sem forma correta. É um exemplo de se usar a topografia. Medir alturas, inclinações, morros, tudo isso entra a topografia. Mas como, né? Vamos dar uma olhadinha neste mapa. Aqui é uma planta topográfica. Tem um monte de linha, um monte de curva e nela a gente vai conseguir identificar o que é cada um dos elementos que estão representados ali. Por exemplo, nessa planta a gente vê escrito que tem um açude, tem um curral, um retângulo onde está a casa lá em cima, do lado direito. Então você consegue identificar o que existe porque está escrito. Mas esse monte de curvas, monte de pontinhos com números, ele vai te dizer quais são as alturas e o desenho do terreno. Então, um terreno, quando ele é muito íngreme, quando ele tem morros e não é um terreno plano, ele tem que ser representado como que é a forma dele. E a representação em desenho é desta forma, com as curvas que realmente existem no terreno e vai ser identificado também as alturas e a gente vai entender como que a gente consegue identificar as alturas numa planta tão confusa aparentemente, assim, numa primeira vista. Existem dois levantamentos que é feito em topografia, o levantamento planimétrico e o altimétrico. O planimétrico vai identificar e medir toda a extensão do terreno, do lote que você está querendo identificar os seus limites, onde ele começa, onde ele termina, onde que faz as curvas, todos os limites do terreno é medido pelo plano altimétrico. Por exemplo, uma fazenda, ela não tem os limites todos certinho. Quando passa um rio, onde que termina essa fazenda no rio? O rio não é retinho. Então, tem como você levantar e dar os limites exatos para você depois escrever num documento pelo levantamento planimétrico. O altimétrico, ele já vai falar das alturas. Então, vai determinar a altura de todo o relevo daquele terreno. Se tem um morro, por exemplo, até que altura vai esse morro? Como que vai a inclinação dele por etapas? Então, no levantamento altimétrico, é dada todas as informações. Como que um topógrafo faz todas essas medições? Esse é o equipamento do topógrafo. Alguns deles, na verdade, né? A estação total, que hoje tem estações totais mais modernas, você consegue de forma digital e mais rápida identificar todos os pontos que você está levantando, que é apoiado nesse tripé. O teodolito, que tem um prisma que vai auxiliar na estação total, os dois funcionam conjuntamente, e, claro, as trenas. Então, esse é o equipamento básico que o topógrafo utiliza para poder fazer o levantamento plano e altimétrico para fazer posteriormente o desenho. Percebam que eu falei o levantamento
planialtimétrico. Porque no desenho eles vão juntar o altimétrico e o planimétrico. E o nome correto da planta que junta os dois levantamentos é o planialtimétrico. Para a gente entender como é que funciona, embaixo você vê um desenho que parece de uma ameba, né? Cheio de curvas, aí você tem as cotas, né? 10, 20, 30. Então embaixo é o levantamento planimétrico, está no plano. É como se você visse esse morro representado de cima. Você está olhando ele de cima, está flutuando em cima dele e vê esse desenho embaixo. O altimétrico é exatamente essas camadas, ou o morro dividido em camadas. Então você consegue identificar cada altura. Juntando os dois, que é aquele primeiro desenho que a gente viu, a gente vai identificar todas essas medidas naquela planta lá, a primeira. Então ele vai juntar as medidas de altura com as medidas do terreno, da extensão na horizontal da planta e dá todo o formato. A gente consegue ler a planta e visualmente já identificar que esse morro tem essa altura máxima de 50 metros, as inclinações, o tamanho de espaçamento de uma curva de nível para outra. Então, cada altura dessa é chamada de nível. Então, tem a cota 10, a cota 20, a cota 30, cada um desses é um nível de altura. Todo mundo já ouviu falar em GPS e usa o GPS do carro, do celular, para chegar em algum lugar, né? Mas de onde veio isso? Também é um conceito de topografia. A Terra ela é dividida em vários pontos também, chamado georreferenciamento. O georreferenciamento mapeou toda a Terra com coordenadas geográficas. Então, uma coordenada geográfica em São Paulo é diferente de uma coordenada geográfica no Recife, que é diferente na Itália e assim por diante. Cada lugar tem a sua coordenada geográfica. Nenhuma se repete, nenhuma é igual à outra. Cada coordenada é exclusiva do lugar que a gente está. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Se você jogar lá no mapinha, no GPS, vai localizar o MASP e vai te dar as coordenadas geográficas, que está circulado em amarelo. Então, você vai ver que é 23 graus, 33 minutos e 40,9 segundos. Isso é uma das coordenadas. Tem a coordenada longitudinal e a transversal, porque elas têm que se cruzar. Aí você acha o ponto. Não tem em nenhum outro lugar uma coordenada semelhante ao MASP, porque essa coordenada geográfica é exclusiva deste lugar. Se alguém em qualquer lugar do mundo quiser localizar o MASP através das coordenadas e jogar esses números, vai aparecer exatamente esse local, esse endereço. Então, o georreferenciamento é uma forma da gente localizar qualquer lugar, qualquer endereço, através das coordenadas geográficas, porque elas não se repetem em nenhum lugar. E é um levantamento feito através também da topografia. A topografia também é usada na movimentação de terra. Quando que há movimentação de terra? Normalmente em todas as construções, principalmente quando envolve um edifício, você tem a movimentação de terra. O que é isso? É retirar a terra, que na verdade o nome técnico é o corte. Você vai cortar a terra, tirar uma massa de terra, para que ali seja construído a fundação, por exemplo, ou passe uma estrada por dentro de um morro, um platô, por exemplo,
Ou pode ter também, além do corte, o aterro, quando há necessidade de colocar a terra em algum lugar para que se possa edificar algo em cima, ou também no caso de passar a estrada também é muito usado. Então essa movimentação de terra sempre vai ter o corte e o aterro, e às vezes os dois ao mesmo tempo, também pode ocorrer. Isso é medido também, locado através da topografia com as medições. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de topografia e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!